Superman é muito bom e tudo isso, ou basicamente tudo isso, é na conta do James Gunn, um diretor que entende como poucos como fazer filmes de quadrinhos. E aí tá a grande diferença desse para a maioria dos outros filmes de super-heróis recentes. A gente tá há muito tempo numa fase em que fazer filmes de super-heróis se bastam em olha, fanservice, olha, ligação com o universo, olha, o próximo filme, você pegou isso, eu sou fã, eu quero service. Não tem problema o fanservice, não tem problema esse lado mais quadrilhesco, muito pelo contrário, é uma das qualidades do filme. Não tem problema essas nerdices, digamos assim. Só que você está fazendo um filme, não se basta apenas nas referências, que é o que tem acontecido muito, por exemplo, com o universo da Marvel. E aqui eu não falo para esse conflito que eu acho meio bobo de DC versus Marvel. Pra mim isso daí tanto faz, eu sempre falei isso. Inclusive, os filmes do James Gunn pra Marvel são alguns dos que eu mais gosto do MCU, muito por conta dessas qualidades também, ainda que eu acho Superman um filme ainda mais maduro do que os filmes anteriores dele. Tanto os Guardiões da Galáxia, quanto principalmente o Esquadrão Suicida que ele fez pra DC. Superman é um filme que ele tenta trazer muito, simular muito dessa lógica do quadrinho no cinema, né? Então ele se permite ser um filme muito mais colorido, muito mais vivo, muito mais bobo em alguns momentos, divertido mesmo. Ele tem esse lado do James Gunn de ser um cara que é nerd, um cara que gosta de super-heróis. Só que não se basta aí. O James Gunn ele gosta tanto de super-heróis quanto ele gosta de fazer cinema. Então ele pensa em um conceito aqui pro personagem, ele pensa em um mundo, ele pensa sobretudo em concepção visual pro filme, no uso da tecnologia. A gente fala tanto da computação gráfica sendo usada de qualquer jeito, tanto em filmes de super-heróis quanto em outros blockbusters. Aqui não, aqui como ele usa, por exemplo, a velocidade no voo, a movimentação nas lutas, planos mais abertos, planos mais fechados, planos mais escuros, planos mais ensolarados, tudo isso, claro, com muita computação gráfica. Esse lado da tecnologia é muito pensado, principalmente nesses momentos, digamos, de mais poder ou de mais velocidade dos personagens. Mas, mais uma vez, o filme não se basta apenas aí. É um filme que ele tem elementos demais aqui, ele nem se parece tanto com o filme de origem. Só que, de alguma forma, todos esses elementos parecem que funcionam e fluem no mesmo rio, digamos assim, né? Parece que eles se combinam, eles vão se combinando e vão funcionando. Então sim, tem aqueles elementos que os fãs podem pirar mais. Não vou dar spoilers, acho que vocês sabem da maioria deles, mas personagens secundários, aparições que tem uma no final, principalmente, esse tipo de coisa que o fã vai olhar e vai falar, eu peguei isso, ou eu entendi isso, esse tipo de coisa. Mas acima de tudo, Superman quer ser um filme. Ele não quer ser apenas um filme que inicia um universo. Inclusive, esse é um filme que ele nem pensa tanto em jogar coisa pra frente, ele nem fala, olha, eu sou o marco inicial dessa nova fase do DC Universe. Aquilo que a Marvel vinha fazendo muito, e a DC anteriormente estava fazendo muito, de que tudo tem que ser hiperconectado, tudo tem que pensar lá na frente. Não, aqui é um filme, você poderia assistir esse filme só ele não precisaria de uma sequência, a gente sabe que vai ter sequências, ele vai se transformar em universo, esse tipo de coisa, mas ele não precisa de nada disso, ele funciona dentro de uma lógica muito própria, dentro de uma lógica por si só. E tudo que ele tem aqui de uma espécie de origem, né, na verdade o filme já desde inicialmente ele já usa-se muito do texto, que geralmente eu sou crítico aos textos, mas aqui o texto é muito bem utilizado justamente para situar a gente dentro desse universo e para não fazer mais um filme de origem com a mesma história, com os mesmos acontecimentos que a gente já está acostumado a ver de uma história de origem que a gente já conhece basicamente. Então ele já joga a gente a partir do momento que o Superman já é o Superman, ele já é conhecido como Superman, ele já é o Todo-Poderoso, ele já venceu todas as batalhas, menos essa, digamos assim. E isso tá muito nessa lógica muito própria do filme, porque ele talvez seja um filme de origem, ele funciona como um filme de origem muito mais do personagem se entendendo como ele mesmo, não ele aprendendo a usar os poderes. Ele sabe usar os poderes, ele tem os poderes, ele sabe o mundo que ele está inserido, mas dentro de toda essa lógica mais nerdices que eu disse, mais essa característica mesmo do quadrinho que está muito transposta no humor, está muito transposta na imagem mesmo, no uso das cores aqui, no uso da velocidade, no uso da trama mesmo, nesses muitos elementos que aparecem com tons às vezes até diferentes e cria uma trama meio rocambolesca, mas que tudo vai começando a se conversar. No meio de tudo isso, o James Gunn, como ele já fez nos Guardiões da Galáxia muito bem,
ele dirige muito bem drama, ele pensa muito bem o drama dos personagens, e isso está muito envolto aqui na lógica desse protagonista, na relação dele com outros personagens, mas principalmente dele com ele mesmo. Quem ele é, qual é a origem dele, como essa origem se modifica e como ele vai se pensar dentro desse universo e como ele vai se relacionar com aqueles à sua volta dentro desse universo. Então é isso principalmente que o James Gunn faz muito bem aqui, né? É um filme que, como eu disse, tudo parece estar ornando muito. O elenco aqui é um negócio, assim, fabuloso. Não necessariamente todos são grandes atores, alguns sim, mas todos parecem estar num lugar muito especial, que todos funcionam com seus personagens entre si. O David Corenswet, que eu não conhecia muito do trabalho dele, já tinha visto o filme dele, com Pearl e tudo mais. Ele aqui é o Superman, para mim, extremamente surpreendente. Eu gosto muito, muito como ele capta um pouco esse lugar do heroísmo mesmo, que é algo que o filme vai debater bastante e que muitos filmes recentes de super-heróis, eu sou muito crítico a isso, parece que não entendem que filmes de super-heróis são, acima de tudo, sobre o ser herói, agir como herói e quais são os conflitos dentro de tudo isso. Ele consegue trazer isso muito bem, ele tem um certo sarcasmo, ele tem uma certa arrogância em algum sentido, mas ao mesmo tempo uma humanidade muito grande, né, que é o que está dentro desse personagem. A Rachel Brosnahan aqui, ela é fabulosa e ela tá muito bem, mas pra mim o grande destaque de todo o filme, apesar de eu gostar de todo mundo do elenco basicamente, é o Nicholas Hoult como Lex Luthor. O Nicholas Hoult é um ator brilhante, ele faz aqui um personagem que é caricato, é quadrinesco, mas ao mesmo tempo ele tem um controle, ele é meio enigmático, e como ele... Eu assistiria o Nicholas Hoult fazendo um stand-up como Lex Luthor durante 2 horas tranquilamente. É simplesmente fabuloso. Tem momentos que eu queria até mais dele no filme, porque ele é extraordinário. Se a gente olha o Lex Luthor mais recente do Jesse Eisenberg, que também é um bom ator, mas lá não funciona muito bem, compara os dois, é bizarra a diferença. Então o Superman funciona pra mim acima de tudo por conta disso, né? Um filme que, apesar dessas muitas características, apesar dessas muitas tramas quase que correm paralela, desses muitos conflitos que parece que surgem conflitos aleatórios, surgem personagens que parecem não se conversar e aí acabam se conversando, no meio de todo esse lance dele piscar muito porque ele gosta, piscar muito pros quadrinhos, piscar muito pros super-heróis, mas ao mesmo tempo ter esse prazer de fazer cinema. Prazer é a palavra. O James Gunn claramente é um cara que tem prazer por fazer cinema. Ele não faz cinema simplesmente porque é descolado fazer cinema ou porque ele vai estar agradando alguém fazendo cinema. Ele não está simplesmente piscando para os fãs como a gente sente em muitos filmes recentemente. Não, ele tem prazer por colocar tudo aquilo em tela. É como se a gente visse o James Gunn dentro de um filme. Isso pra mim é muito especial. Isso pra mim é o que diferencia um filme de um diretor mesmo, um filme com características próprias para filmes feitos simplesmente como um produto de estúdio que vai sendo feito um atrás do outro. Não. Aqui tem uma presença, como o The Batman mais recente, sendo filmes bem opostos, tinha também, que é um filme que eu gosto muito do Matt Reeves. A DC, e aqui não entrando mais uma vez muito nesse conflito, mas a DC escolher o James Gunn como o cabeça aqui do universo pode ser algo interessante. Ele vai ter uma visão de produtor, provavelmente tudo mais, mas ainda assim é um diretor, é alguém que gosta daquilo, é alguém criativo, é alguém que sabe fazer cinema, que está presente dentro daquele universo. Não apenas um produtor, não apenas um empresário, mas alguém que realmente tem uma vontade e pensa e conhece de cinema. A única coisa que eu espero desse filme é que não gere tanto conflito com o The Batman, a sua sequência, que muita gente especula e tudo mais, porque eu acho o The Batman também realmente fantástico e o Matt Reeves é um dos diretores mais capazes também de fazer blockbuster recentemente. Superman era um filme que eu tinha uma certa empolgação ou uma expectativa boa para ele, muito por conta do James Gunn, muito por conta de como se deposita nesse filme e toda, não só a expectativa que se cria, mas de pensar um novo universo a partir da visão de um diretor que já se provou bastante, um dos poucos diretores que realmente se provaram dentro do cinema de super-herói. O James Gunn ele consegue fazer isso, né? Ele consegue fazer um cinema bastante único e que aqui é pra mim o melhor filme dele, sem sombra de dúvidas. Gostei bastante mesmo do Superman, tava com uma expectativa, mas não sabia se eu ia gostar realmente assim, né? Eu tô em um momento que já faz bastante tempo que poucos filmes de super-heróis realmente me pegam recentemente, acho que só Guardiões da Galáxia 3, talvez, e o The Batman nos últimos anos. Muito pouca coisa realmente eu gosto. Thunderbolts é legal esse cinema, mas que me pega mesmo, realmente, acho que só esses 2 filmes e agora o Superman. Mais uma vez, o James Gunn, mais uma vez, um filme que tem um diretor por trás. Um filme que
É um filme que quer ser um filme, quer existir enquanto filme, ele não quer ser só um prólogo para um próximo filme, ele não quer ser só piscadinha para fã, não quer ser só fanservice atrás de fanservice com aparição e cameo e esse tipo de coisa. Não, ele tem um monte de coisa acontecendo, mas ele é, acima de tudo, um filme. E, para mim, Superman é uma grata surpresa pro ano, um dos melhores filmes do ano até agora. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.